Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre módulo. Módulo é um bloco de código para criar um container para variáveis, procedimentos e funções. Então vamos lá para o Visual Studio e ver na prática como criamos módulos. Aqui no Visual Studio, então vamos criar um novo projeto e dar o nome dele de módulo. Então eu vou vir aqui no botão New Project, vou aqui pôr o nome dele de módulo e vamos criar um módulo aqui no nosso projeto. Tá, então vamos vir aqui na solução Explorer, vou vir aqui no projeto módulo, clicar com o botão direito, vir aqui na opção Add e selecionar aqui a opção módulo. Vou dar o nome aqui de módulo, vou colocar aqui o nome do módulo para útil e dar Enter aqui. Então, criou aqui o nosso módulo. Então, eu tenho o início aqui de como módulo, e o end módulo, e o nome aqui do módulo. Diferentemente da classe que a gente viu na aula passada, na aula de classe, o módulo a gente não precisa instanciar, criar um objeto lá, como a gente cria com a classe. Então, tudo que eu crio aqui dentro do módulo, como ele já está aqui no projeto módulo que a gente criou, eu já consigo acessar tudo aqui dentro dele. Então eu posso já criar aqui os métodos, posso também já criar as variáveis para acessar por lá. Então vamos criar primeiro uma variável, então eu vou pôr aqui public int nota as integer. Ao terminar aqui de criar a variável, eu posso já vir aqui no formulário 1, apertar aqui F7, eu consigo já ter acesso da variável sem precisar instanciar um módulo, como a gente instancia a classe. Então, vamos colocar primeiro um botão aqui. Vou mudar o nome aqui dele para btn executar. Vou dar o nome dele aqui de executar. Então vou dar 2 cliques para abrir o código dele, o evento clique. E se eu já colocar aqui int nota, ele já consegue acessar aqui a variável nota. Eu já consigo trabalhar essa variável nota sem precisar criar aqui dentro a instância do objeto, sem precisar instanciar um módulo. Então eu já consigo setar um valor aqui normalmente dentro dela, exibir esse valor, fazer cálculos. Posso também, vamos voltar lá para o módulo e também criar métodos lá dentro. Então eu posso já criar aqui uma sub para poder chamar lá. Então, por exemplo, public sub, como a gente aprendeu no módulo de subrrotinas e funções, a gente pode criar sem parâmetros e com parâmetros as funções aqui também, as subrrotinas aqui também. Então eu vou criar aqui soma, vou abrir o parênteses e vou pedir para passar 2 parâmetros que ele vai somar 2 números aqui dentro e exibir o valor lá para o usuário. Mas lembre-se que a pública ela não retorna valor, então eu tenho que fazer uma forma de já exibir o valor aqui dentro, por exemplo, aparecer a mensagem já aqui dentro, tá? Então eu vou pôr assim, by val int num1 as integer, vírgula, by val int num2 as integer. Ok? Aí eu somo esses 2 valores que ele passar. Então esses 2 valores são obrigatórios passar, porque eu estou passando ele como by val. E eu vou somar esses 2 valores. Então eu já posso exibir direto lá dentro da message box o valor. Então int num1 mais int num2. Então vamos voltar lá para o código do formulário 1. Né? Ponto show, né? Vamos para o ponto show aqui. Opa.
messagebox.show. Isso. Exibir os valores aqui. Vou voltar lá para o Form 1 e chamar o soma. Tá aqui. O soma, que está vindo lá da classe útil, né? Soma, né? Que está vindo lá do módulo útil e pedindo aqui os dois parâmetros. Então eu abro aqui e passo os dois parâmetros. Então eu vou dar Start aqui para executar o projeto e vou clicar aqui no botão Executar. Então o que fez? Ele setou a variável lá, mas só que eu não estou mostrando aquela variável da int nota que a gente setou, e eu usei a subrotina aqui, onde que eu pus os dois números lá para somar. Okay, vou fechar aqui, então eu pus 10 e 20, e ele apareceu lá o valor 30. Também agora podemos criar lá dentro aqui do módulo funções. Tá? Então vou pôr aqui public function, vou dar o nome de média, vou criar aqui os parâmetros para a gente passar os números para fazer a média. Então vou passar dois parâmetros e fazer a média desses dois parâmetros. Então vou pôr lá by val num1 as double, vírgula, by val num2 as double. Vim aqui no final e retornar double. Okay? Que eu estou passando esses valores aqui como double. E eu posso fazer direto aqui do return, abrir parênteses, num1 mais o número 2 dividido por 2. Agora vamos voltar lá no formulário 1 e chamar essa função aqui de média. Então vamos lá. Messagebox.show média, abro parênteses, passo o número 1, vírgula, né, e o número 2. Então passo o número 1 e o número 2. Vamos executar aqui o projeto e clicar no botão. Então primeiro exibiu a soma e agora exibiu a média. Ok? Então vamos voltar aqui no módulo, no útil. Então aqui, para entender, a gente cria variáveis que podem ser acessadas de qualquer parte lá do formulário 1, sem precisar instanciar o módulo. Lembrando que eu sempre preciso estar declarando as variáveis, os métodos aqui, as subrotinas e as funções como pública para poder acessar lá pelo formulário. Se eu declarar diferente, como private, eu só vou ter acesso aqui dentro do módulo 1 dessas variáveis, dessas subrotinas ou funções que criar como privada aqui dentro do módulo. Então é isso, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.